Todos sejam bem-vindos. Essa é uma live que seria transmitida no Facebook hoje, mas por questões técnicas do Facebook que não nos permitiu, vamos fazer aqui pelo Instagram e depois vamos disponibilizar também no Facebook para todos que tenham interesse de continuar assistindo a nossa live dos doces portugueses, que tivemos a primeira edição no sábado passado, falando um pouco das 7 maravilhas de Portugal, dos doces portugueses, e hoje vamos continuar com esses doces incríveis, com nomes diferentes. Olá, tudo bom? Para todos que estão aí nos assistindo, muito obrigado pela participação. E essa é a continuação do sábado passado, tá? Um pouquinho dos nossos doces, com os nomes fora do vulgar. E a gente vai falar um pouquinho dos doces, tá? Isso é só para botar um pouquinho de água na boca de vocês, mas a gente vai fazer outras lives com outras. Até a gente aceita sugestões de vocês, tá bom? Com certeza. De repente, cidades, ou falar um pouco de Portugal em geral, ou até mesmo Espanha, Itália, o que seja de interesse de vocês. Gostaria que vocês também fizessem esse questionamento para nós, tá bom? Nós vamos começar com um doce português que pouca gente conhece. Olha só o nome dele. Vamos lá ver o que é o padrão. O nome é grande, mas o doce até que é pequeno, tá? Não é nada assim absurdo. E é um doce muito tradicional de Braga. São bolinhos fritos, que faz lembrar até um pouco o sonho aí do Brasil, tá? Mas ele é feito à base de farinha, ovos, banha de porco, e depois de frito, passa no açúcar e canela, tá? Tipo, faz lembrar um pouco de chuvisco, né? De bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Isso. Vai lembrar muito bolinho de chuva, tá? E é um doce que é tipicamente de Braga, tá? E ele foi de origem, a origem dele veio do convento de Nossa Senhora dos Remédios, em Braga, da ordem franciscana, século XVI. É uma coisa tão básica, né? Mas já vem muito antigo, tá bom? Papas doces de Carolo. Esse doce, gente, é um doce um nome bastante diferente também, né? E, na verdade, o Papas doce de Carolo é um doce que, como vocês podem ver, lembra o arroz doce que nós fazemos no Brasil. Só que não leva arroz, tá? Também é um creme com milho, leva também essa canela por cima, e é uma papa que também se fazia esse doce conventual. Também, nesse caso, é um doce da região centro de Portugal, né? Mais precisamente a região do Fundão, tá? Que fica muito próximo da região da Serra da Estrela, Covilhã, Serra da Estrela. Boa cereja. Agora é a época, cerejas maravilhosas. Agora é época. Muito bem. Bom, agora nós temos aqui as clarinhas de fão. As clarinhas de fão, como vem o aspecto dela, é deliciosa. Parece que são fios de ovos, né? Olhem lá para a imagem. Mas não são não, tá? É gila. Alguém sabe o que é gila? Gila é uma espécie de abóbora que tem aqui em Portugal, que ela não tem um sabor muito acentuado, como aí do Brasil, tá? Mas ela é muito fiapada. Então, eles fazem um doce com muita gema, argila, açúcar, e também, não poderia deixar de ser, é um doce conventual também do centro da cidade, do centro do país, tá? E por cima, não sei se conseguem perceber, aí tem uma camada estaladiça, é muito gostosa, tá? E o recheio, que é basicamente o ovo e gila. Olha o nome curioso, sapatetas. Lembra, olhando assim por alto, um brigadeiro brasileiro. Só que não, ele é um doce de amêndoas, tem apenas amêndoas, açúcar e gemas, tá? Ele é fervido, isso, e faz como se fosse, eu diria, um brigadeiro de amêndoas, vamos dizer assim. Esse doce, ele é do mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, da região norte de Portugal.
Então, é um doce também conventual, comum apenas na região. Vou falar do perronilhas. Perronilhas é um bolinho, né, conventual também, não podia deixar de ser. Veio do mosteiro de Vairão, em Vila do Conde, região Douro Litoral. Lembra que eu falei semana passada que o Douro Litoral vai lá de cima do norte de Portugal até Vila Nova de Gaia. Então, pertence ao Douro Litoral. E esse doce é tipicamente de Vila do Conde. Vila do Conde é um pouquinho acima ali do Porto. Para quem já foi a Vila do Conde, vai lembrar onde que tem o outlet, que a galera gosta muito de ir. Mas pronto, Verdade. ela foi criada por freiras beneditinas do Mosteiro de Vairão. Tá? São pequenos queques. Já a semana passada eu falei também de queques. Queques deriva de uma palavra inglesa, né, que é cake. Então, os portugueses deram uma inglesada na palavra, virando queques. Tá? São bolos bem levezinhos e é uma coisa bem simples de fazer. Tá? É massa normal, ovo, farinha e uma pitada só de sal e fermento em pó. Tá? É um bolinho bom para tomar com café, né? Ele é envolvido depois com açúcar e canela. É muito bom para um cafezinho, um lanche da tarde, uma coisa desse tipo. Tá bom? Ótimo. Vamos ao próximo. Olha só, lérias de amarante. Agora a gente está chegando numa região que é conhecida aqui em Portugal como a entrada para o Douro, gente. Olha só, lá tem as lérias de Amarante. E Amarante é uma cidade também muito famosa por esses doces conventuais. É interessante que ela tem um creme de ovos por dentro e a parte de fora ela é uma massa muito fininha que é feito à base de hóstias e chama-se lérias de Amarante. Ali também existiam conventos, né, que as irmãs produziam. Para quem não sabe, está entrando agora e não participou da semana passada, os conventos portugueses tiveram uma grande ascensão, principalmente no século XVIII. Né? Eles usavam as claras tanto para a questão das freiras e monges que viviam nesses conventos poderem engomar suas roupas, como uma coisa também que algumas pessoas não falam. Os nobres e as pessoas assim da nobreza, eles também engomavam as suas roupas com as claras de ovo. E por incrível que pareça, né, Armando, teve um período que essas gemas eram jogadas fora, até que os conventos resolveram criar, né, esses doces com essas gemas. Muito dessas receitas são de pessoas que trabalharam nesses mosteiros e conventos e trouxeram essas receitas. Outra parcela dessas receitas que existem com esses doces conventuais são das pessoas que viviam nos conventos, que nem sempre eram religiosos, mas era uma imposição social morar num convento, família, né, pela família também. Sim. E por isso descobriam essas receitas com doces, né, ou seja, conseguiram encontrar formas de você trabalhar o ovo para fazer essas maravilhas conventuais que nós vemos por aí. Então vamos ao próximo. Olha só, amarantinos. Pois esse nome não precisa dizer de onde é de novo, né? Lógico que é de Amarante. Aliás, Amarante é um berço de uma variedade enorme de doces, tá? Inclusive tem o doce de São Gonçalo, que é engraçado, não vale a pena a gente mostrar, mas é bem bacana, tá? Quem tiver curiosidade, depois busca na internet. Isso. Bom, vou falar aí do amarantino. O amarantino também é oriundo de Amarante, como já falei, que pertence ao distrito do Porto, e é uma receita também do convento de Santa Clara de Amarante, tá? Fundado no século XIII. Tá? E é um doce, olhando assim, parece um papo de anjo, quem conhece, faz lembrar muito, tá? Muitos ovos, açúcar, farinha, canela em pó, leva canela, e um pouquinho de limão. E é feito uma calda, para ele ficar aí em calda, tá? Fica muito saboroso, muito bom mesmo. Muito também, né? Então vamos ao próximo. Antes do próximo, que é as Madalenas do Convento, mandar um abraço aqui para a senhora Maria José do Paraná e também para a senhora Lúcia, que acabaram de entrar. Um grande abraço para vocês. Nós estamos falando hoje dos doces conventuais portugueses
e é a segunda parte. A primeira parte foi transmitida no Facebook semana passada, e hoje, por questões técnicas, não está funcionando direito o live do Facebook, então estamos aqui. As Madalenas do Convento, gente, elas são um bolinho, como vocês estão vendo, né? Eu não estou aparecendo porque eu estou filmando aqui no computador, né, esses bolos. Olha só. Desculpa aí essa problema técnico, mas a culpa não foi nossa. Exato, é verdade. Foi um problema do Facebook. Olha só, esse é um bolinho também bastante simples, que tem assim origem também em convento. É um bolo que leva muitas gemas e açúcar, né? Mas é bastante suave, extremamente macio. Então era um bolinho utilizado nos lanches de tarde, com um chá. Era um doce bastante consumido também, principalmente na região centro de Portugal, tá? Vamos ao próximo, então. Pronto, o próximo eu acho que toda a gente já ouviu falar, o Tocinho do Céu, que é uma coisa assim maravilhosa, tá? E é o Ex Libris, lá de Guimarães. É uma doçaria vimarense, perdão. Uma gastronomia, uma doçaria de lá, tá? E ela, como podem ver a cor do doce, né, bem amarelo, lógico que é a base de ovos, também no convento de Santa Clara, que, aliás, o convento, muitos monumentos que já foram conventos no século XIX, teve a extinção das ordens religiosas, e alguns se transformaram em quartéis, hospitais, escolas, e outros viraram monumentos do Estado. E esse, que era um convento, virou a Câmara Municipal. Tá? É um prédio lindíssimo, e que hoje em dia é a Câmara Municipal. Então, como vocês podem ver aí, o nosso Tocinho do Céu é muita amêndoa, tá? Ela é tirada a pele, ralada, tá? Muita gema, 18 gemas para fazer um doce desse daí, 2 claras só, e leva um pouquinho também do doce de gila. Lembra que eu falei do doce de gila, que é uma espécie de abóbora? Também é muito gostoso. E muito açúcar, né? Não podia faltar. E por cima é pulverizado esse açúcar aí, açúcar de confeiteiro, ou açúcar pilé que chamam, tá? É muito saboroso. E aí agora o próximo aí, o Guilherme vai falar, vai dar a dica aí do próximo. Olha aí, arrufadas de Coimbra. Esse aqui, ele é um pão, tá, doce, que é muito consumido na Páscoa. Essas cerejas estão aí porque justamente no final da Páscoa é o período que se começa a ter cerejas aqui em Portugal, que são cerejas muito grandes, como vocês estão vendo. Nada mais é que um pão doce, que também se fazia no Mosteiro de Santa Clara, em Coimbra, né? E levava muito açúcar. Então você olha assim, parece um pão normal, salgado. Não, é um pão doce, chamado arrufada. Mas muito gostoso e saboroso, é verdade. Eu gosto da arrufada de manhã, no café da manhã, com a manteiguinha. Lampreia de ovos das Clarissas de Coimbra. Olha só, a lampreia de ovos. Olha que engraçado esse doce. É um doce muito tradicional na época natalícia, tá? Eles normalmente fazem esse doce e à volta estão decorados aí com fios de ovos, tá? Mas a lampreia mesmo é o desenho aí desse bicho, que a lampreia é uma espécie de uma cobra de rio que é muito consumida aqui em Portugal. Tá? É muito gostoso e tem até o Festival da Lampreia, só que no Natal não tem lampreia, tá? Não é época de lampreia, e eles fazem a lampreia doce. Tá? E nada mais, nada menos que muitos ovos, amêndoa moída, né? Muita amêndoa também, e açúcar, bastante açúcar, e depois a decoração fica a critério de quem faz. Aí, por exemplo, usaram cereja, usaram pera cristalizada para dar um pouquinho de cor e tal. E isso foi também criado, tá? Esse doce também foi criado no mosteiro do Lorvão, que fica no Concelho de Penacova. Aliás, eu recebo muita gente aqui em Portugal e às vezes eles vão comprar água no supermercado e está lá escrito água Penacova. Todo mundo começa a rir. Mas é uma serra onde tem uma nascente maravilhosa, a água é muito boa, tá bom? Olha só, o próximo doce, gente, olha isso. Quando no Brasil se escuta esse nome, Molotov, você pensa que é uma bomba, não é? Uma bomba Molotov. Mas não, aqui em Portugal é um pudim de claras, gente.
Olha o tamanho desse pudim. A foto, só para vocês entenderem, ele é Eu muito alto. adoro isso. Ele pode Eu chegar a adoro. 15 centímetros de altura. Ele é gigantesco, esse pudim de claras, e tem duas formas de levar essa calda. Pode ser a calda como está na foto, que é uma calda de açúcar, ou então uma calda de ovos moles líquido, que é delicioso. Sendo que esse pudim, né, a pessoa vai te servir, você pensa, meu Deus, é gigantesco, né? Mas é suave, Não, você ele põe na boca e mancha, né? ele derrete na boca, ele derrete. Derrete É na muito. boca. Desculpa, Guilherme. Normalmente os restaurantes servem uma fatia bem generosa, mas na realidade ele é tão leve que quando você põe na boca desmancha. Ele não é pesado, tá? Porque realmente é só feito com claras e açúcar. Vai ao forno, depois tem essa calda aí. É muito saboroso. E esse doce, gente, vocês encontram em todo o país. Você pode comer em Lisboa, no Porto, no país todo. Você encontra e é delicioso, tá? Pudim Molotov, que nesse caso, ou então pudim de claras, né? Tigelada. Quem quer tomar uma tigelada? Olha só. Tigelada. É um doce também da zona de Abrantes, também ali para o centro, tá? Vem do convento Nossa Senhora da Graça. Como a gente já sabe, a maioria dos doces são conventuais. E também é uma espécie de um bolo. A gente encontra em tudo que é padaria aqui, as padarias que fazem a confecção de alguns doces, normalmente tem na sua montra. Aliás, é uma palavra que não se usa no Brasil, montra. Montra é vitrine, tá bom? A gente vai fazendo a tradução aí, em simultâneo. E ela é feita com bastante ovos, como não deveria deixar de ser, né? Tem farinha de trigo, muito açúcar e leite. Tá? E basicamente vai ao forno. É um doce bem, bem agradável. Tá? Também quando sai quentinho, tomar com um cafezinho, é bem gostoso. Tá? E assim, para quem está vendo esse doce pela primeira vez, poxa, mas parece um pastel de nata ou de Belém, não. Ele não tem massa por baixo, é só o creme, né, Armando? Só que fica consistente, né? Fica consistente. Só um creme. Não tem uma parte de baixo. Imagina uma meia omelete, né? Só que é doce, não tem nada a ver com salgado, é doce, e ela fica assim nesse formato, só que ela fica um formato maior do que o pastel de Belém, o pastel de nata, tá? É bem maior. Bem maior, tá? Legal, vamos ao próximo. Olha só, gente, esquecidos. Imagine vocês, poxa, vamos comer um doce, o doce chamado esquecidos. Ô, Guilherme, esse aí lembra a minha infância, cara. Sabe por quê? Esse bolinho aí, minha avó fazia, cara. Pô, minha avó, eu lembro minha infância, minha avó fazia direto. Eu ia para casa dela, sempre tinha esquecidos lá, só que ela não chamava de esquecidos. E eu já esqueci qual o nome que ela dava. Então, o nome esquecido, eles dão nesse doce, porque o que acontece? Para você criar, você vê que é uma espécie de uma bolacha doce, né? Mas para você fazer esse doce, você tem que, ele demora muito tempo, você tem que descansar essa massa por muito tempo. Então, deram o nome esquecido, a senhora ia preparar o doce, podia limpar toda a casa, voltar, e esquecia mesmo que tinha lá uma massa aguardando para ir para o forno. E daí veio esse nome dos esquecidos, mas é delicioso, ele é um pouquinho amanteigado e é muito assim consumido, principalmente na região centro de Portugal. Então, Viseu, assim, eles faziam, e algumas famílias tradicionais fazem ainda, para consumir com café, com chazinho, ele é meio amanteigado, tá? Os esquecidos. Vamos lá. Agora, um dos meus favoritos, tá? De Portugal. E é um dos meus favoritos, e ele é pertinho da terra do meu pai. Meu pai é de Penedono e Trancoso fica ali ao lado. Uau. Então, é muito gostoso. Tá? Sardinhas doces de Trancoso. O que são as sardinhas doces? Olha só. Também são os doces também conventuais. Tá? Foi um convento de Santa Clara, em Trancoso, tá? Que foi inventado esse doce no século XVIII. E ele é feito também com muita gema, tá? Muita amêndoa também. E o mais engraçado desse doce
é que ele depois leva uma cobertura de chocolate, por isso que estão vendo aí um pouquinho mais escuro. E depois do chocolate ainda polvilha um pouquinho de açúcar. Tá? Eu prefiro até só com o chocolate, não precisava mais Exato. esse açúcar aí por cima, não. Tá? Mas também, engraçado que nessa receita aí leva azeite, tá? 5 colheres de azeite quente, tá? Para fazer a massa e para cobrir o recheio. Aliás, todo doce em Portugal que leva azeite, para mim, fica maravilhoso. Eu sou muito fanático por azeite. Sim, tem razão. Legal, vamos ver mais um aqui. Olha só o nome desse, gente. Bolo podre conventual. O que acontece? Esse bolo, gente, é um bolo que ele é um pouco úmido por dentro, tá? Vocês veem que eles fazem um tamanho um pouco maior, lembrando o pão de ló, só que ele é um pouco mais pesado, né? O pão de ló, ele é um pão levinho, né, e tal. Esse não, é um bolo pesado. Olha, ele foi criado, viu, pelas freiras beneditinas do Mosteiro do Vairão também, em Vila do Conde, na região norte de Portugal. Então, é um bolo também que eles usavam sempre para o café da manhã, né, que sempre era um café mais reforçado, com esse bolo bem forte. Você vê que uma fatia dele é algo aqui, assim, que dá muita sustância, sabe? Então essa era a característica principal. A pessoa já fica bem alimentada, né, com uma fatia dessa. Com certeza. É muito bom. Olha o nome desse, Orelhas de Abade. Genial. Rapaz, esse aí tinha que ser mesmo da Beira Alta, da região dos meus pais. Então, nada mais que seja, né? É a nossa filhós, tá? Ela é feita igualzinha a filhós. Quem já comeu ou quem já provou, os portugueses que estão ouvindo, com certeza conhecem o filhós. Que na massa é muito azeite também, mais uma vez, leva azeite, né? A farinha, ovos e aguardente, e aquilo tem que sovar muito, bem sovado, e depois é frito, e pode acompanhar depois um pouquinho de açúcar e canela. Eu só ponho só o açúcar, já tá bom, não precisa canela aí não, apesar que gosto muito de canela. Sim. Mas o nome é engraçado, né? Orelha do Abade. E parece um pouco a orelha, né, Armando? Olha, dobrado ali. Porque na hora de, antes de fritar, eles puxam na mão de forma a fazer um formato. A minha avó fazia, mas a minha avó já abria mais, não deixava assim tão formato tão de orelha, vamos dizer assim. Ela já abria, fazia uma roda, como uma filhós mesmo. Exatamente. Entendeu? Então vamos ao próximo. Olha só, encharcada de Santa Clara. Olha só, gente, a encharcada é um doce também com muitos ovos e canela, tem até um pau de canela nessa foto em cima, né? E era um doce também conventual, ou seja, um doce para comer de colher, né? Muito interessante, com muito ovos e também fios de ovos, tá? Não sei se dá para ver pela foto. Então tinha uma calda de açúcar assim bastante consistente e fazia com que desse um gosto assim bem forte. É um doce forte, tá? E normalmente esses mais antigos ainda colocam um pouco de aguardente, então fica um sabor bem interessante, o aroma desse doce, tá? Então vamos ao próximo. É muito bom, também recomendo. Sericaia, olha que nome engraçado. Há quem chame também de sericá, tá? Esse doce é tradicionalmente feito no Alentejo, tá? Já não é um doce que a gente encontra em todo lado do país, não. É muito específico do Alentejo e foi criado pelas habilidosas freiras do convento de Elvas. E Elvas já é quase divisa com a Espanha, finalzinho ali do Alentejo, quase entrando na Espanha, quase entrando em Badajoz, ou Badajoz. E o que acontece? É uma tradição fazer esse doce, que é feito com muitos ovos, farinha, leva uma camada grossa por cima de canela e leva ao forno. Tá vendo essa tigela aí de barro? Ela é assada nessa tigela, tá? Essa tigela aí de barro. Só que depois eles evoluíram
e criaram a sericaia com a ameixa Rainha Cláudia. Essa ameixa é maravilhosa, tá? Depois que acrescentaram essa ameixa, para mim, o doce ficou espetacular. É muito bom. Quando vocês puderem experimentar, vale a pena. Mas é um doce mais específico da Alentejo. Não encontra em qualquer lado, não. Tá bom? Verdade. Olha só, gente, como estamos no Alentejo, temos aqui um dos ex-libris, assim, de Évora, do Alentejo, o pão de rala. Olha só que coisa deliciosa, gente. Isso aqui é um bolo, né? Que ele é toda a farinha da massa do bolo, ela é feita com farinha de amêndoas. Então, e depois o recheio é uma camada generosa de doce de fio de ovos. É um doce que é imperdível. Quem for a Évora, né, que é a capital do Alentejo, né, a principal cidade, tem que experimentar o pão de rala, que é um pão assim com essa característica diferente, mas é um pão doce, tá? E é muito interessante. Esse também é um doce que você come uma fatia e te sustenta de uma maneira incrível, né, Armando? Ele é muito forte. Ele é bem consistente, né? E realmente ele é forte. Mas é bom. Também eu gosto dele com um cafezinho e uma fatia fina. Fina. Com certeza. Mas é bem gostoso. Agora aí o formigo. Formigos eu acho que somos todos, né? Todo mundo é formigão, tá comendo doce pra caramba. O formigos é uma coisa engraçada, cara. É tipo, vocês vão ver aí, olhando assim parece até um doce de leite, mas com certeza leva os ovos na mesma, tá? Mas o que eu mais gosto nele é que ele leva frutos secos e leva restos de bolo. Ou seja, ele foi inventado com os restos de coisas do Natal, tá? Sim. Ou seja, das festas natalícias. Então, eles vão aproveitando o bolo. Há quem faça com pão, mas é muito melhor com bolo e com frutos secos. Também levam um pouquinho de vinho branco, tá? E ele como é que eu vou falar? Ele é doce à colherada. Tá? Não é doce de fatiar, de você tirar, não, é a colherada, você serve a colherada e pronto. Ele leva muita manteiga, muita gema, tá? E leite. E o bolo, né? O bolo também é todo desmanchado com frutos secos. É muito bom, tá? Vocês devem experimentar. Diferente, né? Vamos lá. Próximo, Filhós das Freiras de Tavira. Então agora estamos chegando na região sul de Portugal, Algarve. Esse doce, gente, ele é um doce que é à base de mel e também, por incrível que pareça, erva doce, tá? Ele tem esse aspecto, né, que parece um enroladinho, né, de massa e é muito saboroso, tá? É normalmente usado no Natal, eles fazem esse tipo de doce, que é bastante usual em Tavira, que é uma cidade que faz parte do Algarve, próximo da capital do Algarve, que é Faro. Então é um doce também, Filhós das Freiras de Tavira. É diferente, é fora do vulgar, né? Então, poucas pessoas conhecem aqui em Portugal, tá? É um doce muito saboroso, mas que só vão encontrar mesmo realmente na região do Algarve. Famílias que têm receitas e vão fazendo, né, ano a ano nas festas. Olha só. Esse não podia de faltar, né? O meu tio estava na live da semana passada e ele até pediu aí para falar do pastel de feijão. Tá aí, ó, pastel de feijão. Não podia deixar de falar nunca. E os mais famosos são de Mangualde, tá? Esse doce já é um doce que se encontra no país inteiro. A gente encontra de norte a sul. Toda a pastelaria, a maioria das pastelarias tem pastel de feijão. É um pastel realmente feito com feijão branco, tá? É cozido e depois leva manteiga, farinha de trigo, amêndoa ralada e vai ao forno, tá? É muito gostoso. Tá? É bem saboroso esse bolinho. Também é bem bacana comê-lo degustando aí no café da manhã, um cafezinho ou à tarde.
no lanche, tá? E ele foi inventado, tá? Lá em Mangualde mesmo, tá? Num convento que, aliás, chama o Patronato de Mangualde, tá? É uma paróquia de Mangualde, essa pastelaria pertence à paróquia, e eles fazem, lógico que sempre dá algum lucro, mas não é uma coisa que eles fazem em grande escala, então é só mesmo para consumo dentro da cidade, sendo que é um doce tão saboroso que se espalhou pelo país inteiro. O país inteiro tem esse pastelzinho aí, maravilhoso. É verdade. Guardanapo. Olha aí, o guardanapo, ele é um doce bem tradicional, também encontra no país todo. Ele é uma massa de pão de ló com um recheio de ovos e uma camada de açúcar por cima. Esse doce, né, eles chamam de guardanapo porque ele lembra um guardanapo. Olha só que interessante. É, assim, também consumido bastante aqui, né, em padarias, assim, das cidades. Na maioria das padarias a gente encontra. Com certeza. É o guardanapo. É um doce também interessante pelo formato e tal. Lembra um guardanapo, né? É bastante recheado, como vocês estão vendo aí, e bastante saboroso. Só que é feito com a própria massa do pão de ló. Olha só. Pudim de abá de Prisco. Esse é um dos melhores doces portugueses, gente. É verdade, é verdade. Olha o brilho desse pudim, tá? Esse pudim foi inventado pelo Abade, tá? O Abade de Prisco. O nome dele mesmo se chama Abade de Prisco. Então, ele é de Braga, é da zona do Minho, e é um pudim que é confeccionado com muitas gemas, muitas mesmo, e muito toucinho. Lembra que eu falei a semana passada do toucinho? A gente fala toucinho lá no Brasil, todo mundo pensa que tem carne e tem a gordura. Não, é só a banha, tá? Imagina você tirar só a banha do toucinho para confeccionar esse doce. E ele fica com esse brilho todo aí justamente por causa dessa gordura, tá? Ele é muito bom, leva um cálice de vinho do Porto, muita gema, uma casquinha de limão para dar um contraste, lógico, e muito açúcar, né? E depois, por cima, leva esse calda de caramelo feito de açúcar. Eu gostaria de também anunciar para as pessoas que estão vendo essa live que nós temos uma parceria com uma fábrica que faz essa bem lembrado. quarta geração, né? Ou seja, que a quarta geração que faz a receita original desse doce. E quem estiver conosco visitando Portugal, no caso a região norte, nós vamos fazer questão de levar sempre para conhecer, né, Armando? O pudim pudim de abade de Prisco. Olha, e o bem bacana lá é que você visita e tem a degustação no final, e não é um pudim gigante desse, eles fazem um pudim individual para cada um, entendeu? Em miniatura, e você consegue degustar, é maravilhoso, vale a pena. Tá bom? Exato. E esse doce, esse pudim, ele é servido geralmente com uma aguardente vínica. Olha, o próximo doce que a gente vai mostrar, eu quero mandar um beijo para Nadia Albuquerque, que é uma senhora que vem sempre a Portugal, uma grande amiga, e é em homenagem a ela. Olha só, pão de ló de margaride. Esse aqui, gente, é um caso à parte, porque Portugal todo, o pão de ló, ele é um símbolo também das festas de Natal e Páscoa de Portugal. Não existe uma família portuguesa, né, que faça uma festa, uma ceia de Natal que não tenha um pão de ló. Pão de ló. Né? O Margaride, que é essa marca aqui, eu quero mostrar para vocês, ela foi fornecedora da Casa Real, entende? E mantém a receita até os dias de hoje. Eles produzem esses pães de ló em batedeiras de madeira, como era antigamente. Claro que hoje é muito mais preparado, mas mantém o processo antigo e artesanal, e utilizam fornos que usavam no período, estamos falando aqui, do século XIX. Então, é uma casa que tem muita história, né? Essas casas... É muita tradição. Essas casas, gente, são um marco português, né? Porque eu até tenho aqui assim, uma frase que representa muito essa casa.
um doce desperta o paladar e resgata o valor dos tempos. Por isso é uma experiência. E esse doce é uma experiência, gente, porque ele tem um sabor único. Esse pão de ló, ele é consistente, ele não é macio. É um pão de ló assim mesmo que você toma com vinho, toma com café. E um detalhe dessa região de Margaride, que fica na cidade de Felgueiras, norte de Portugal. Para você cortar esse pão, o tradicional de quem mora em Felgueiras, você corta com a mão. Não é com faca. É com a mão. Uma ceia de Natal numa casa portuguesa aqui do norte, e ao cortar, você pensa, mas cadê a faca para cortar o bolo? Não, é com a mão, gente. É uma tradição que eles mantêm até os dias de hoje. O próximo. Não, olha, vale a pena. O Guilherme, voltando um pouquinho lá ao pão de ló de Margaride, a visitação, tá, dessa fábrica é imperdível, tá? Quem algum dia voltar a Portugal, quiser conhecer, vale muito a pena, tá? Pão de ló de Margaride. E essa degustação, fora que no finalzinho a degustação ainda é servida com vinho do Porto. Vinho do Porto, com certeza. É um diferencial que potencializa ainda mais o sabor. É verdade. Olha, agora vamos falar de areias. Quem gosta de comer areia? Areia é o doce mais tradicional de Cascais. Todo mundo conhece Cascais. Cascais é um doce relativamente novo, tá? É do século XIX. Aliás, Cascais, ele realmente é um local lindíssimo, é a Riviera Portuguesa, vamos dizer assim. Graças a Dom Carlos, aquilo despontou imenso. Então, foi criado esse doce, que é um doce bem simples, tá? Que é a base de manteiga, tá? Tem muita manteiga, farinha de trigo, e depois ele vai ao forno e depois é polvilhado com açúcar por cima. Por isso que tem esse nome de areias, tá? Que ele é bem assim, tem bastante açúcar por cima. É um biscoito bem amanteigado, vamos dizer assim. Agora eu vou falar uma curiosidade. Cascais, quem não sabe, tem esse nome porque antigamente nas praias existia muito cascalho de conchinhas. Então ficou designado o nome de Cascais por causa dos cascalhos. Manjar do Marquês. O manjar do Marquês, gente, é algo que a gente trouxe. Esse é um doce que dificilmente se vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar, certo? Só quem visita uma casa que tem esse mesmo nome, Manjar do Marquês, que é um restaurante maravilhoso, e para mim, minha escolha como o melhor doce português, que inclusive a Nadir já experimentou, ela que está acompanhando a nossa live aí de São Paulo, que é um doce, gente, que é inexplicável. Ele lembra uma ambrosia. É um doce de amêndoas com um doce de ovos. Esse por cima, olha, são amêndoas picadas. É uma delícia, gente. Ele tem assim, lembra realmente a ambrosia, é o que mais se aproxima, né? Não é comum em Portugal um doce ambrosia, só que ele tem um aroma e um perfume diferente. Então é um doce, né, Armando? Genial. Manjar do Marquês em Pombal, tá? Cidade de Pombal. A letria, eu acho que a maioria das pessoas, os portugueses conhecem, lógico, e alguns brasileiros também. A letria é um dos doces mais antigos de Portugal, aliás, da Península Ibérica, tá? Porque foi trazido pelos mouros no século VIII, tá? E a nossa cultura portuguesa foi incorporada a esse doce, que nada mais nada menos do que macarrão, aquele macarrãozinho fininho, que chamam de cabelo de anjo. É cozido, depois faz um creme com ovos e leite, e ele é cozido, o macarrão ali, né? Fica muito saboroso, e também é muito consumido no Natal, tá? Também é um doce muito típico no Natal, aqui em Portugal. Toda casa portuguesa, no Natal, tem que ter a letria. É um doce muito tradicional que não pode faltar na casa dos portugueses. Com certeza. Gente, agora mais um doce emblemático aqui. Rabanada Majestic. Por que a gente trouxe essa rabanada Majestic? Porque, gente, as rabanadas é um doce também muito típico português, mas essa do Majestic, ela tem algo diferencial.
Olha só essa rabanada, gente. Primeiro, o pão é um pão especial, não é um pão amanhecido, né, como vocês estão vendo. Leva nozes. Esse branquinho aqui, ó, são pinhões. É como se fosse o pinhole italiano. O pinhão aqui é muito pequenininho, não é que nem o nosso do Brasil, do sul do Brasil. E leva isso aqui é um creme de ovos moles, sabe? Então, assim, o que eu recomendo quando vocês forem... E outra, ele é servido, né, então é rabanada Majestic. Ele é do Café Majestic, que é um dos cafés mais lindos de Portugal, no Porto. Olha só, chegamos, Armando. Chegou o que eu mais gosto. Olha lá. Esse é minha paixão. Olha, chegou aí também quem mais gosta dele também, ó. Mabel também adora, ó. Eu dou um brinco. Eu tinha que aparecer agora. Na hora certa. É um doce tradicionalmente do Algarve, tá? Ele realmente não é encontrado em qualquer lado, é só no Algarve. Ele foi original do convento de Nossa Senhora do Carmo, tá? Lá no Algarve também, em Lagos, especificamente em Lagos. E esse doce é feito à base aí de fios de ovos, como podem ver, muitas amêndoas, tá? Amêndoa ralada, canela, açúcar, e faz uma calda por baixo. Ele é maravilhoso. E ele é embrulhado nesse papelzinho alumínio aí. Bem fechado, né, Armando? Ele é fechado no papel alumínio e bota um papel alumínio colorido, só por fora, lógico. É o doce surpresa. E o que acontece? Ele é servido bem geladinho, bem fresquinho, tá? É maravilha, é muito gostoso. Guilherme, desculpa aí, mas a Mabel fez pra mim, cara. Ó, vou botar água na boca na turma. Mas não é do Rodrigo. É o leite creme, ó. O leite creme, então. A Mabel fez esse doce que nós vamos mostrar agora. Olha que delícia, hein? O leite creme. Então, gente, o leite creme é um doce, né, que tem diversas origens, né? A mais famosa e conhecida é o creme brulee francês, né? E também o creme catalão em Barcelona. Agora, na versão portuguesa, eles fazem esse efeito na parte superior com creme de ovos, né, Armando? E leva em cima uma camada de açúcar queimado. Eles usam um elemento de metal que faz torrar, né, caramelizar esse açúcar. É uma espécie de uma resistência, né? Eles ligam na tomada a resistência e queimam o açúcar. Fica vitrificado, parece um vidrinho mesmo. Fica um caramelo queimado ali na hora. Fica muito gostoso. Há quem queime também com maçarico, Guilherme. Isso, também tem. Ou seja, ele dá uma crocância. Ele é um doce que tem em todo o país também. É genial, né? Vale demais a pena. A gente, nos últimos 2 fins de semana, né, o anterior e esse, nós estamos adoçando a vida das pessoas e, né, Armando, trazendo essas tentações portuguesas que são uma coisa incrível, né? Que marcam esse nosso país, né, Armando? Isso mesmo. O nosso interesse aqui é justamente trazer entretenimento, trazer, assim, informações diferenciadas para que você, quando vier a Portugal, possa conhecer, além do óbvio e tradicional, coisas que marquem a sua viagem. E a gastronomia, ela marca, né, Armando? Faz parte de qualquer viagem, a gastronomia. Eu tenho aqui mais um doce que eu gostaria de passar, nós ainda temos uns minutinhos de live, mas para aproveitar, já que vocês estão aqui, quem ficou até o final, eu queria mostrar, falamos do doce de São Gonçalo, eu acho que a gente tem que mostrar, mano. Olha, gente, é um doce, veja, é de uma festa religiosa, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou virar aqui. Olha só, gente, esse é o doce de São Gonçalo. Faz parte da tradição, é um símbolo fálico, tá? Mas é um doce que existe mesmo, tá? Não é real, tá vendo? Eles vendem na festa de São Gonçalo. E outro doce, isso, em Amarante. E esse aqui, aproveitando, é um doce de Vila Real, que é esse doce aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar. Tá vendo? Ele é uma bengala. Na festa de São Brás, o São Brás, para quem não sabe, ele andava com uma bengala dessa. E ele teve relatos que ele batia com a bengala nas pessoas e curavam. Só que funciona da seguinte forma, a tradição aqui em Vila Real. Então, os homens dão a bengala em 3 de fevereiro, o dia de São Brás, para as senhoras,
E as senhoras oferecem isso aqui, ó, o pito, que nós falamos na semana passada. Então, isso mesmo. É no dia 13 de fevereiro, no dia de Santa Luzia, né, a padroeira dos olhos, é um doce como tá ali, ó, de abóbora. Em dezembro a senhora oferece o pito, que é esse doce de abóbora ao marido, e o marido oferece em fevereiro essa bengala. Essa aqui, aproveitando, é mais uma outra foto do nosso pudim de abate de preço, mas tem um outro aqui que eu quero mostrar para vocês, mais 3 curiosidades para a gente, aproveitando esse bônus aí dos doces. Olha só esse doce aqui, gente. São os beijinhos de Pombal. É um biscoito que você olha assim, né, parece um biscoito doce com uma camada de glacê em cima. Mas você põe na boca e mancha. É uma delícia, tá? É da região centro de Pombal. Esse aqui são as raivas de Aveiro. Tá vendo que tem uma manteiguinha ali? É porque é um doce, é muito amanteigado e tem esse nome de raivas, porque é uma massa. É um biscoito, né? É um biscoito. De qualquer jeito. É como se ela tivesse raiva, né, Armando? É. E um terceiro aqui que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. As telhas de amêndoas. Também é muito maravilhoso. É um doce. Aquele com uma bola de gelado, de sorvete. Nossa. É uma coisa genial. As telhas de amêndoas são maravilhosas. São, assim, uma coisa única, né? Falando um pouco da gastronomia, é muito legal, né, falar de um tema como esse num país que é tão rico em gastronomia. E os doces portugueses, como vocês viram, é uma infinidade. A gente reuniu os principais doces na semana passada e esses que também falamos hoje, que são totalmente diferentes e fora do convencional.